Hoje eu vou falar para vocês como eu comecei a gostar de futebol. Hoje eu vou falar também qual é o time do meu coração, qual é o time que eu sou roxo, apaixonado. E também vou falar como foi que surgiu a ideia de criar esse canal. Então sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do EZ Esportes e vamos comigo desbravar um pouquinho sobre mim. Como eu comecei a gostar do futebol. Futebol é o meu esporte favorito. Não que eu não tenha conhecimentos dos outros esportes, mas futebol para mim é a minha paixão nos esportes ali. Então eu gosto bastante do futebol e estou um pouco ansioso para falar isso aqui para vocês, né? Então vamos começar lá do início, né? Quando eu tinha a faixa de 5, 6, 7 anos, eu comecei a jogar bola, mas eu jogava e não assistia muito. Futebol eu não procurava saber das notícias, né? Até porque eu queria só diversão mesmo, era jogar bola em um campinho de barro e por aí vai, era jogar bola e jogar bola. Então o que aconteceu? Eu lembro que começou a transmitir, se eu não me engano, foi na Band o campeonato inglês. E eu comecei a assistir, eu sentava na sala, botava na Band, aí comecei a assistir, comecei a me interessar. Eu lembro até hoje que o primeiro jogo que eu assisti, assim, o jogo todo, né, os 90 minutos, porque na época da Copa do Mundo os meus familiares sempre se reuniam, aquela agonia toda, né, que acontecia bastante, hoje a gente já não vê tanto, mas acontecia dos familiares assistir o jogo da Copa do Mundo, jogo do Brasil, né, específico. Mas eu não tinha aquele entendimento, para mim era um jogo, bola rolando lá e pronto. Mas aí foi na emissora da Band que eu comecei a assistir o campeonato inglês e comecei a ter essa paixão por futebol. E voltando, eu lembro que foi um jogo do Chelsea. Eu lembro que tinha Lampard, tinha um jogo, era o jogo do Chelsea. Aquilo ali me interessou porque era algo que eu fazia, que era jogar bola, e algo que eu estava assistindo. Então comecei a me interessar. Eu falei, caramba, como é que funciona isso aqui? Como é a regra disso aqui? O que é impedimento? O que é, sabe? Então aquelas regras mais como eu posso dizer, mais a fundo para a pessoa pesquisar o que é. Então, aí começou a curiosidade sobre o futebol, o que é o futebol para mim. E aí depois eu comecei a assistir os campeonatos aqui do Brasil. Eu lembro que isso aqui vai entrar já também no próximo tópico, qual é o time do meu coração. Eu lembro que eu assisti um jogo, agora eu não lembro se foi do Campeonato Brasileiro ou da Libertadores, não lembro. Eu lembro que foi entre São Paulo e Internacional, no Beira-Rio. E o que foi que aconteceu? Na época, Rogério Ceni estava jogando no São Paulo, e Rogério já aposentado. E aí eu fiquei absurdamente impressionado com o Rogério Ceni. Eu falei, esse cara agarra demais. E na época que eu jogava bola, eu jogava nas duas funções, goleiro e linha. Mas eu jogava mais no gol. Então eu comecei a jogar mais ali no gol, defendendo. Então eu fiquei assim, poxa, esse cara agarra muito, eu vou começar a me inspirar nele para eu agarrar nos baba, né? Eu sou de Salvador, a gente chama baba, futebol é baba aqui pra gente. Então foi aí que eu comecei a me interessar mais ainda pelo futebol. Eu já tinha me interessado pelo futebol inglês, onde era o futebol mais pegado, mais retrancado ali. E aí eu passei a assistir o futebol brasileiro, que foi... É um jogo que eu mais lembro, não sei se foi o primeiro jogo que eu assisti, mas isso eu tinha uns 6, 7, 8 anos. Na minha mente ficou fixado esse jogo do Beira-Rio entre São Paulo e Internacional. E eu lembro que o Rogério ele se destacou bastante nesse jogo, nessa atuação que ele fez. Então, assim, juntou as duas coisas, a paixão pelo futebol e pelo que eu fazia no campo, que era agarrar. E foi aí que juntou também a paixão pelo time que hoje eu sou apaixonado, hoje eu sou torcedor roxo do... Conta agora, não vou contar. Sou torcedor apaixonado do São Paulo. Tricolor hoje agora em Morumbi, né? Mas sou aí torcedor do São Paulo por influência do goleiro Rogério Ceni, por aquele jogo em específico. Eu nem lembro se o São Paulo ganhou, eu só lembro que
ele foi fenomenal, como ele sempre foi, né? Então, na época teve o Mundial de 2005, eu também não lembro se eu assisti. Em 2005 eu tinha a faixa de 7, 8 anos. Não lembro se eu assisti o Mundial de 2005, mas quando eu passei a buscar a história do São Paulo, quem era Rogério Ceni, como era o time do São Paulo, como jogava o time do São Paulo, e antigamente não era na pesquisa do Google, YouTube, né? Era mais você assistindo mesmo ali os programas esportivos. E eu comecei a assistir e acompanhar o São Paulo através desses programas esportivos. Então eu fui me apaixonando cada vez mais pelo time do São Paulo. E aí teve esse título do Mundial de 2005, e o São Paulo estava no auge e tal. E também o São Paulo estava vindo de uma sequência de títulos, né? E aí eu comecei a acompanhar, a partir daí eu já comecei a acompanhar o futebol brasileiro, o futebol inglês. Aí veio também a Liga dos Campeões, que depois de um certo tempo, depois de uns 4 ou 5 anos, eu comecei a acompanhar também, mas priorizei aqui o Campeonato do Brasil, principalmente o time do São Paulo. Mas eu sou um cara que, assim, eu sou torcedor do São Paulo, mas eu reconheço quando o time está ruim e também reconheço quando o meu time rival, ou seja, Corinthians, Palmeiras, Santos, está melhor do que o meu time, porque a melhor coisa é a gente ser sincero com a gente mesmo. E nessa situação, porque eu entendo que tem gente que puxa mais para o seu time, e tem que ser assim realmente, mas a gente também tem que reconhecer quando a gente perdeu uma partida, quando a gente perdeu uma partida por falha do nosso time, né? E, enfim, então aí eu lembro que o São Paulo ganhou o campeonato de 2006, 2007 e 2008, se eu não estou enganado, o Campeonato Brasileiro. Ele conseguiu esse feito aí de 3 campeonatos brasileiros seguidos, na época de Dagoberto, Jorge Wagner, aí tinha ainda o Rogério Ceni, tinha também um Borges. Nossa, esse time era espetacular. E depois o São Paulo deu uma caída, né? Como todos nós sabemos. E hoje o São Paulo está se erguendo, ganhando aí um título inédito da Copa do Brasil, ganha a Supercopa contra o Palmeiras, e enfim. Então é um time multicampeão, tem tudo, o time tem tudo aí. E aí começou a minha paixão, foi assim que começou a minha paixão pelo São Paulo. Claro, eu tive primeiro que se apaixonar, gostar do futebol, gostei do futebol e passei a identificar um time que eu iria me adaptar, um time que eu iria começar a torcer. É porque todos nós, quando começa a assistir o futebol, a gente sente que vai ter aquela paixão pelo futebol, a gente escolhe um time ali que a gente vai, seja ele um time que está começando a ganhar título, você começa a ver, poxa, esse time aqui começou a ganhar título, eu vou torcer para esse time. E normalmente começa assim, né? A gente às vezes não começa por um time que não está ganhando nada. A gente sempre começa por um time que fala assim, pessoas que não entendem o mundo do futebol e quer ter essa curiosidade de como funciona o futebol. Começa a torcer para um time que está ganhando. Então juntou essas duas paixões, conhecimento do futebol, que era algo que eu assisti, que eu jogava, porém não assistia tanto. Comecei a assistir, então vinculou os dois, jogar e assistir. Então se tornou essa paixão. E aí veio o meu time preferido, que hoje é o São Paulo. Hoje eu torço para o São Paulo, eu sou aqui de Salvador, Bahia, e também assisto os jogos do Bahia, né, o Tricolor de Aço. Então, os dois times tricolores, mas o meu time de coração mesmo, que eu comento, falo, é o São Paulo. E como surgiu a ideia de criar esse canal? Rapaz, eu sempre gostei de falar sobre futebol. Teve uma temporada aí, uns 3 anos atrás, eu tinha parado de acompanhar o futebol por causa da correria do trabalho, estudo. Então eu parei de acompanhar o futebol, não fiquei sabendo nada, só do São Paulo mesmo, algumas coisas ainda. Mas eu sempre tive aquele desejo de, ficava assim, caramba, hoje eu não acompanho mais o futebol, mas é uma vontade minha e me expressar sobre ele, sobre o futebol, sobre o meu time, sobre os outros times, sobre o mundo da bola, né? Então, eu estava conversando com um amigo meu e eu falei, cara, eu acho que eu vou montar um canal de esporte, principalmente voltado para o futebol, para falar não só do São Paulo, mas sim da notícia que engloba todo o mundo do futebol. Por quê? Porque assim eu consigo passar algumas notícias para vocês que às vezes não tem tempo,
que era o tempo que eu não tinha lá de ficar acompanhando. Mas às vezes eu ia no YouTube, eu ia no Google e pesquisava um pouquinho sobre futebol e lá tinha umas informações que eu não precisava fazer um monte de pesquisa para colar uma informação só. Então eu conseguia, vamos supor, conseguia assistir sabendo a notícia do São Paulo em 2, 3 minutos no YouTube. Então, conversando com ele, eu falei, poxa, eu vou montar o canal de esporte, vou falar sobre tudo, não só do meu time, e espero que isso seja bom para as pessoas, né? Eu pensando que seja bom para vocês que estão seguindo, que estão assistindo o EZ Esportes. Então, o intuito foi de passar informações para vocês, credibilidade, e com essas informações você está sempre atento no mundo da bola, né? No mundo do futebol, você que é apaixonado por futebol. E como eu falei, às vezes posso vir com outros assuntos aqui também, sobre basquete, enfim, alguns outros esportes que eu tenho um pouco de entendimento também, tá? Então, nesse vídeo aqui eu falei mais sobre como eu comecei a gostar de futebol, o time do meu coração, que eu sou roxo. Se quiser mandar uma camisa para mim aqui, ó, deixa aí nos comentários. E como eu decidi criar esse canal aqui, tá? Então vocês vão ver muitos vídeos de notícias de esporte, vai ver vídeo também de história de futebol. Então espero que vocês gostem bastante. Esse vídeo aqui é mais meio que uma abertura, né? Já tinha feito, acho que eu fiz 2 vídeos aí no canal, um falando do Pogba, se não me engano, um sobre o Dorival Júnior escalação, não lembro agora. Mas esse aqui é um vídeo que é um canal que esse aqui vai ser eu fora das câmeras, eu na câmera. Vou passar naturalidade 100% para vocês. Eu estava até conversando comigo sobre isso. E tipo, você eu mesmo no canal, não vou inventar moda e é isso aí, sabe? Falar errado, falou, corta um pouquinho aqui, mas está tudo bem, ok. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, um pouco dessa curiosidade sobre mim. Vou estar fazendo outros vídeos como esse aqui. Se vocês têm ideia de vídeo sobre o esporte, futebol, etc., pode deixar aí nos comentários, tá? Então, esse aqui foi mais um vídeo do EZ Esportes. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu!